Veja só, meningite, até a gente abrir um parênteses aqui, pessoal, algumas coisas mudam, né? E eu acho que não sei, muitos de vocês pode ser que vocês já tinham visto algum dos vídeos que eu publiquei em relação à meningite bacteriana aguda. Os alunos meus da Infecto Master já discutiram isso, tem aulas específicas sobre isso, né? Então você vê que nós temos hoje uma incidência, pessoal, cada vez maior de Streptococcus pneumoniae com resistência à penicilina. Quando você colhe o líquor, né, para você testar a resistência, a microbiologia do Streptococcus no líquor. Porque quando eu falo Streptococcus pneumoniae e pneumococcus, eu tenho que analisar se a infecção do pneumococcus é fora do sistema nervoso ou no sistema nervoso. Por quê? Porque há diferença de sensibilidade. Então, quando a cepa de pneumococcus está infectando os pulmões, ela tem uma sensibilidade diferente de quando ela está infectando o sistema nervoso central. Na verdade, é um padrão que nós criamos laboratorialmente para poder usar uma dose maior ou outra droga para penetrar melhor no sistema nervoso central. Não sei se fica um pouco confuso isso para você, mas assim, o que eu quero dizer? Como a gente tem doenças do mesmo agente, que é o pneumococcus, no cérebro, na meninge, e o próprio pneumococcus causando pneumonia, sinusite, por exemplo, a penetração da droga, a dose que você vai fazer para um lugar e para outro tem que ser diferente. E aí o que acontece? Os padrões laboratoriais que nós realizamos para testar a sensibilidade do pneumococcus no sistema nervoso central, ele é maior, é 4 vezes maior, por exemplo. Por exemplo, a gente pode ter um MIC por volta de meio para baixo, micrograma por decalitro, né, não, de por litro, e você tem uma sensibilidade muito, muito assim, muito sensível do pneumococcus, né? Quando eu pego esse mesmo pneumococcus que está com 0,5 no sangue, eu testo o líquor, ele vira 2. Então, a partir desse nível, a gente considera que ele está resistente, entendeu? Então, assim, o que acontece? Explicando isso novamente para vocês. Você tem a cepa de pneumococcus causando pneumonia e meningite. Essa mesma cepa que eu coloco no laboratório, para que ela seja sensível para pneumonia, ela tem que estar abaixo de 2, tá certo? Vamos falar certinho agora. E para que ela seja sensível lá no líquor, ela tem que estar abaixo de 0,5. Então perceberam que para ficar resistente é muito mais fácil no líquor do que no pulmão. Entenderam isso? Então, a mesma bactéria tem diferentes níveis de sensibilidade nos sítios que ela infecta. Então, o que aconteceu? Quando eu pego o pneumococcus hoje da comunidade, ele é totalmente sensível nas pneumonias, por exemplo. Mas quando eu pego o líquor, uma parte está resistente. Isso piorou no Brasil, já vem há alguns anos com uma resistência muito baixa, abaixo de 3, 4%, mas no ano de 2022 houve uma resistência muito alta de pneumococcus em meningites, acima de 20%. Então, obriga hoje a gente a utilizar tratamentos empíricos para meningite bacteriana comunitária. Meningite bacteriana comunitária, quando ele chega para você, você não sabe o agente ainda, você é obrigado a tratar esse doente como tendo pneumococcus resistente, normalmente essa resistência à ceftriaxona, que eu não falei ainda. Então, hoje, nosso protocolo para meningite bacteriana aguda é usar ceftriaxona isolada. O Brasil registrou mais de 20% das cepas existem ceftriaxona em meningite, coisa que em pneumonia tal não tem resistência quase. Entenderam isso? Então, hoje a gente vai utilizar, a gente pode usar ceftriaxona sozinha. Nós temos a ceftriaxona com vancomicina, que a vancomicina nesses casos não há resistência, para poder tratar o doente com meningite comunitária aguda de maneira empírica. Depois que você isolar a bactéria pelo líquor, você toma uma decisão diferente. Você colhe o líquor, vê a cultura, vê o que cresceu. Se realmente se crescer pneumococcus, que é o Streptococcus pneumoniae, e for realmente resistente à ceftriaxona, tudo bem, você mantém o esquema. Então, mesmo que seja resistente a ceftriaxona, o pneumococcus in vitro, você vai manter ceftriaxona com vancomicina até o final do tratamento. Entenderam isso? Então, você vê o desafio que vai ficando. Eu quero contar essa história por quê? Porque eu fui formado, pessoal, você vê, eu tenho um tempão de formado. Que nem vocês, eu comecei há muitos anos atrás. Quando eu comecei, ainda a droga de escolha era a penicilina na chegada dos doentes com meningite bacteriana aguda. Então, eu tive o momento de passar a penicilina para a ceftriaxona. Você vê, você olha assim para mim e fala, pô, professor, está muito tempo, nunca teve. Eu tive dificuldade pior que a sua quando era jovem. Então, assim,
Não pensa que você não consegue dominar isso com tranquilidade, né? Dá para você dominar manejo desses pacientes agudos facilmente. É uma questão de treino, uma questão de conhecimento, de estudar, não há dúvida nenhuma. Porque eu falo isso com tranquilidade para você, porque eu também tive aí do seu lado. De onde você está aí? Dando plantão, vendo doente, não sabendo direito como tratar esse doente com meningite, como manejar sepsis. Eu tive a mesma situação, passei por isso, mesma coisa. Estressado, preocupado, diarreia, dor de cabeça para ver o doente, para poder tomar decisão. Era assim, né? Então a gente teve, assim, diversas situações que também nos preocupava muito tomar decisão. Então, não fique preocupado se falar assim, pô, uma pessoa está falando tanta coisa aí, eu não vou aprender nunca esse troço aí. Tanta... Não, aprende, cara, e fica bom. Porque eu também já passei por isso. Eu carregava livro, já falei isso para vocês várias vezes, eu levava livro para o plantão toda hora para poder consultar, porque não, sabia, não lembrava nada. Aí. Quando acabei de formar, recém-formado, na residência, pós-residência, logo depois da residência, não tem como se saber, você precisa treinar, não tem jeito. Então, eu passei por isso. Então, no começo, eu tratava meningite bacteriana aguda com penicilina, década de 80, década de 90, e o Brasil teve uma epidemia grave em 75 para o meningococcus, né? E todos os pacientes naquela época foram tratados com penicilina e ampicilina endovenosa. Fazer ampicilina endovenosa, por que fazer ampicilina? Porque a posologia era mais fácil, não precisava diluir no soro fisiológico a penicilina, entendeu? A ampicilina. Então a gente usava ampicilina no lugar de penicilina, porque não precisava diluir em soro. E a ampicilina podia fazer em bolos, não precisava fazer diluída no soro fisiológico que nem a penicilina. Olha que interessante. A ampicilina por via endovenosa tem uma boa absorção, diferente do via oral. Via oral, a ampicilina não é uma boa absorção boa. A amoxicilina é melhor. Então, nessa epidemia que teve de meningococos, em 75, mais em São Paulo, acabou a gente usando só penicilina e ampicilina, porque era tudo meningo, né, na época. Então, não tinha padrão de resistência naquele período. Mas aí o que aconteceu? Saiu da epidemia de meningococos, final da década de 70, entrou na década de 80 e começou a mudar o padrão. E aí começou a ter algumas cepas de Streptococcus pneumoniae e pneumo mais resistente. Também usou bastante, né, penicilina. Hemófilos influenza. E aí começou a entrar a ceftriaxona como primeira escolha. Eu lembro bem, na época, eu estava em São Paulo, nesse período, década de 90, eu acho, eu estava fazendo mestrado e doutorado na Escola Paulista de Medicina, aqui na Unifesp, né? E estava a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, estava mudando o protocolo, que era de penicilina na entrada, e iniciando com ceftriaxona como primeira escolha. Eu lembro bem disso, foi uma fase de ato, né? Na época, nas crianças usavam clonifenicol associado e tal, em adulto não usava muito. E agora nós estamos vivendo, agora nos últimos anos, a necessidade de você usar um glicopeptídeo associado a ceftriaxona para tratar as meningites de maneira empírica comunitária, graças ao aumento da incidência do pneumococcus resistente a ceftriaxona, o pneumococcus do líquor. Porque o pneumococcus da pneumonia é 100% sensível a ceftriaxona. Mas só que quando você colhe do líquor, lembra que eu te falei? A concentração é menor da sensibilidade e da pneumonia maior. Então, da pneumonia são 2 e do líquor meio. Então, a bactéria rapidamente fica resistente a partir de meio. E é mais difícil chegar no 2, entendeu qual é a diferença? Então, o líquor é meio e o sangue e a sepse, a pneumonia com 2. Então, fica mais difícil ela ultrapassar esse valor para poder vencer a resistência.